negócios, na educação, em várias profissões, gostariam de saber o que podemos oferecer. O que podemos nós, que fomos negados acesso e total absorção no sistema americano, nessas profissões, o que podemos nos preparar para oferecer a você na terra natal, dado o seu alcance de uma pessoa, um voto? Eu pergunto isso no contexto dos países da Europa Oriental estarem livres e do dinheiro que era formalmente enviado para a África, agora está sendo desviado para aqueles países do leste europeu. Pergunto também no contexto de que, embora nosso país tenha aberto suas portas para pessoas de uma tonalidade mais clara antes de nos absorverem completamente nesse país. E, se você tiver uma resposta para a minha pergunta, por favor, me diga com quem posso entrar em contato após esta reunião para continuar o diálogo. Obrigado. Os negros da América, dos Estados Unidos, têm muito a oferecer ao povo da África do Sul no decorrer de sua luta. Quaisquer que sejam as limitações que vocês tenham neste país, pelo menos foram expostos a oportunidades que nós não temos. Vocês têm melhores instalações educacionais. Não há barreira legal de cor neste país. E, portanto, vocês conseguiram adquirir, apesar dos seus problemas, vocês conseguiram adquirir conhecimento especializado, habilidades que precisamos especialmente. E quando durante a África do Sul, pós-apartheid, você pode nos ajudar muito disponibilizando essa expertise para nós. No que diz respeito à questão de com quem você pode manter contato no nosso país, isso podemos discutir depois desta ocasião. Muito bem. Vamos fazer mais um rápido intervalo comercial e voltamos em um momento. O relatório Koppel. Uma reunião de cidade com Nelson Mandela continua. Mais uma vez, Ted Koppel. Senhor Mandela, como mencionei ao senhor também, antes de você chegar aqui nesta tarde, há líderes negros na África do Sul com quem você e sua organização têm diferenças. Um deles que representa muitos dos Zulus, a organização política conhecida como Inkatha, Ngozifa Buthelezi. Se puder, volte sua atenção novamente para o monitor e ouça o que ele tem a dizer. Eu sei, Madiba, que você não é responsável por não nos encontrarmos, e sei que foram outras pessoas que eles disseram, não estou imaginando, eles disseram claramente que não querem que você e eu nos encontremos. Mas, Madiba, todos esses anos que você esteve encarcerado, você sabe que temos estado em contato, você sabe que sempre prestei homenagem a você, que recusei, negociar com qualquer um dos líderes brancos neste país por décadas, agora porque eu disse a eles que era absolutamente inegociável que eu pudesse chegar à mesa de conferências sem você e nossos irmãos que foram encarcerados com você e outros, e antes a legalização do ANC, PAC e outras organizações. Então eu acho que na sua ausência você pode estar interessado em saber que um dos nossos irmãos, que é muito próximo a você, veio me ver. Ele terá uma certa mensagem para você quando você retornar, e eu disse a mim mesmo que isso é absolutamente com você, porque não há nada que impeça você, mesmo nos Estados Unidos, de pegar um telefone e dizer olá e falar comigo como estamos fazendo desde que você saiu da prisão. Xanga, eu não acho que seja correto. Para eu lavar a nossa roupa suja em um país estrangeiro, mesmo que... Estou hesitante em fazer isso, embora aqui... Tenho a sensação de que estou entre camaradas de luta, irmãos
e irmãs, uma coisa que gostaria de dissipar com toda a força ao meu comando é que não há diferença alguma entre mim e minha organização quanto à atitude em relação ao INCATA e a você pessoalmente. Se eu não ouvi, é por causa de decisões que discutimos cuidadosamente entre nós e das quais faço parte. Eu, no entanto, gostaria de repetir o que você sabe que eu já disse em inúmeras ocasiões. Gostaria que o ANC INCATA sentar e resolver nossos problemas e acabar com a violência que está acontecendo hoje em Natal. Mas você sabe tão bem quanto eu que a questão não é mais simples. O governo tirou proveito das diferenças entre a minha organização e a sua organização. Eles estão usando essas diferenças com o objetivo de tentar eliminar o AENIC e o que eles consideram ser membros dessa organização que são uma ameaça à supremacia branca. Esse agora é o nosso problema. Já não se trata apenas de eu me encontrar com você. Eu fiz ao senhor de Klerk a simples pergunta: eu disse a ele, você tem uma foto? Exército e força policial, eficientes e bem equipados. Você pode me dizer por que o governo falhou em suprimir a violência em que quase 4.000 negros foram mortos? O senhor de Klerk nunca conseguiu dar uma resposta satisfatória à minha pergunta. Eu disse a ele, eu lhe dei a resposta. Eu disse, você não reprimiu essa violência deliberadamente porque você acredita que ao usar essas diferenças entre essas duas organizações, você pode esmagar seu inimigo número 1, o ANC. Essa é a sua dificuldade. E devo repetir para você, esse é o principal problema enfrentando o povo da África do Sul. É o envolvimento do governo e de sua polícia na violência que está ocorrendo em Natal. Nós temos aí, senhor Mandela, eu acredito que no microfone B ali, um ex-representante do governo sul-africano. Ele foi até muito recentemente o cônsul-geral aqui em Nova York. Gostaria de vir ao microfone e fazer sua pergunta? 30 segundos, Sr. Coppel. Sr. Mandela, como alguém que por vários anos defendeu sua libertação incondicional, quero dizer desde o início que estou encantado em vê-lo aqui em Nova York. Bem-vindo. Em segundo lugar, também elogio sua lealdade aos seus amigos, por mais controversa que isso possa ser. Mas ao formular minha pergunta, ao lidar com Natal em particular, eu, como um sul-africano branco, estou mais preocupado com o derramamento de sangue, a carnificina que está ocorrendo, e embora eu entenda o ponto que você fez, de que a polícia possivelmente e provavelmente poderia fazer, mas acredito que o desafio ou a responsabilidade está nas suas mãos, Sr. Mandela, porque não se pode, nós sul-africanos não podemos nos dar ao luxo de matar uns aos outros, precisamos de paz, harmonia, uma economia forte, temos que estender as mãos uns aos outros para que possamos construir uma nova África do Sul com o mínimo de amargura. Acredito, senhor, que você é o estadista que pode fazê-lo. Eu gostaria que você o fizesse e gostaria que emitisse um apelo. Gostaria que estendesse a mão ao chefe Pacha Buthelezi, independentemente das diferenças políticas, independentemente de roupa suja, independentemente do que tenha acontecido. Antes, acredito que vocês devem isso um ao outro e ao país, para garantir que tenhamos uma plataforma estável e segura para avançarmos juntos, brancos,
negros e pardos. Espero que concorde. Não considero suas observações como uma lição para mim. Por quê? Porque você saberia que é o ANC, e não o governo, que obrigou o governo a sentar-se e conversar sobre a paz conosco. É o Congresso Nacional Africano que está mobilizando todo o país hoje em torno da questão da paz. Você também saberia que eu fiz várias chamadas em comícios públicos, que nenhuma solução é possível na África do Sul sem a participação do chefe Buthelezi. Você saberia disso? Ouçam. Eu fiz esse apelo não uma, mas várias vezes. Mas é o governo que é responsável por todos os nossos problemas em relação a Natal. As perguntas que fiz ao senhor de Klerk, ele não conseguiu responder. Eu me pergunto se você pode respondê-las. O governo não hesitou em reprimir violência semelhante antes. Por que é que não tentou nem sequer suprimir essa violência? Afinal, nenhum governo em qualquer parte do mundo pode tolerar violência em que perto de 4.000 pessoas foram mortas sem intervir. Por que o seu governo não está intervindo? Essa é uma pergunta que você deve responder. Eu responderia dizendo que não represento o governo e esperaria que o governo fizesse exatamente o que você diz. Eu não discordo de você e não pretenciosamente dou lições a você, Sr. Mandela. Desejo-lhe tudo de bom. Senhor Mandela. Obrigado. Rasgamos a primeira parte desta transmissão extraordinariamente rápido. Ainda há várias questões que precisamos abordar com o Sr. Mandela, sendo uma delas as sanções dos Estados Unidos contra a África do Sul. Continuaremos com isso no segmento Nightline desta transmissão. Apenas um rápido intervalo agora, nós voltaremos. Sou Ted Koppel, na City College de Nova York, e esta é uma edição especial do Nightline. Nelson Mandela, segundo dia de sua visita aos Estados Unidos. Mais celebração, mais multidões adoradoras, um lembrete para seu povo de quão longe eles chegaram. Nas palavras do profeta Isaías, nós nos levantamos como nas asas de águias. Um lembrete de quão longe eles ainda têm que ir. A velha ordem está desmoronando, mas a era da liberdade ainda não começou. Senhoras e senhores, Nelson Mandela. E no meio do seu dia, uma reunião extraordinária na cidade, a parte da qual você pode ter visto, mas para aqueles que perderam, aqui está uma amostra. Nós nos identificamos com a OLP, porque assim como nós, eles estão lutando pelo direito à autodeterminação. Ela mostrou um senso de humor. Ou devo colocá-lo de forma mais sucinta? A sua economia será baseada no sistema marxista, socialismo ou capitalismo? Ou ambos? Eu sabia que essa era a pergunta que você queria fazer. Ele respondeu aos seus críticos em casa. Aquele monitor é um homem chamado Koos van der Merwe, que é um dos líderes do Partido Conservador. Ouça o que ele tem a dizer. Nelson, você não vai nacionalizar os bens dos brancos. Eu trabalhei para os meus bancos, minhas minas, meus negócios e minhas fazendas. Você não vai tomar isso. Pare com sua violência, pare com suas bobagens. Tudo o que eu disse
a Koos van der Merwe foi: estou feliz em conhecê-lo. Espero que um dia tenhamos a oportunidade de discutir os assuntos do nosso país. Não há nada que impeça você, mesmo nos Estados Unidos, de pegar um telefone e dizer olá e falar comigo como estamos fazendo desde que você saiu da prisão. Para mim, lavar nossa roupa suja em um país estrangeiro, mesmo que haja algo errado com a lavanderia, estou hesitante em fazer isso. Embora aqui eu tenha a sensação de estar entre camaradas de armas. Seja bem-vindo à Ele América. enfrentou seus críticos diretamente aqui. Aqueles de nós que compartilham sua luta pelos direitos humanos e contra o apartheid ficaram um tanto desapontados com os modelos de direitos humanos que você defendeu desde que foi libertado da prisão. Você se encontrou nos últimos 6 meses, 3 vezes com Yasser Arafat. Yasser Arafat, Coronel Gaddafi, Fidel Castro apoiam nossa luta até o fim. Acho que seria desonesto se não expressasse uma profunda decepção com a resposta que o senhor Mandela deu à pergunta anterior, porque sugere um certo grau de amoralidade. Acima de tudo, Nelson Mandela afirmou suas posições de forma contundente. Por que você é tão insistente em manter as sanções em um momento em que se pode argumentar que o governo sul-africano fez mais concessões, sua libertação sendo apenas uma delas, do que jamais fez nos últimos 40 anos? Devo saber mais sobre este assunto, Sr. Coppel, do que você. Sem dúvida. E agora, no segmento Nightline da nossa transmissão, há muito mais por vir. Da ABC News. Esta é uma edição especial do Nightline. Uma reunião na cidade com Nelson Mandela no City College de Nova York. Estamos de volta mais uma vez no City College de Nova York com Nelson Mandela. E, Sr. Mandela, acabamos de ouvir algumas das coisas que o senhor disse na nossa hora entre 10 horas e 11 horas desta noite. Algumas coisas controversas. Não necessariamente o tipo de coisas que um homem muito político diz. Se você fosse muito político, poderia ter se preocupado mais em não alienar algumas pessoas neste país que tem em suas mãos, em seu poder, a capacidade de continuar com as sanções contra a África do Sul ou de suspender essas sanções, de levantá-las. Por que você não foi um pouco mais político? Talvez estejamos muito acostumados com políticos neste país. Eu não entendo o que você quer dizer. Talvez você esclarecer a que está se referindo, eu possa estar em posição de comentar. O que eu estou dizendo é que, neste país, por exemplo, tem havido, por muitos anos, uma aliança estreita entre a população judaica e a população negra na luta pelos direitos civis. É provável que haja uma reação bastante negativa a algumas das coisas que você disse. Essa reação pode muito bem levar as pessoas a ligar para seus congressistas, seus senadores, e dizer, vá em frente, levante as sanções. Por que não? Afinal, o presidente de Klerk está fazendo muito contra o apartheid. Só hoje, na verdade, seu número 2, Gerrit Viljoen, disse que o governo se percebe na África do Sul como parte da luta contra o apartheid. Um dos problemas que enfrentamos no mundo hoje são as pessoas. Que não olham para os problemas de forma objetiva
mas do ponto de vista dos seus próprios interesses. Isso torna as coisas difíceis, porque quando uma pessoa não é objetiva, torna-se extremamente difícil chegar a um acordo. Um dos melhores exemplos disso é pensar que porque Arafat está conduzindo uma luta contra o Estado de Israel, que, portanto, devemos condená-lo. Não podemos fazer isso. Simplesmente não é possível para qualquer organização ou indivíduo íntegro fazer algo do tipo. Não quero E a segunda coisa deixar a impressão, se eu puder apenas intervir com um ponto. Eu não quero deixar a impressão de que isso será apenas uma questão entre judeus e negros. Há muitos cubano-americanos neste país que ficarão igualmente ofendidos com alguns dos comentários que você fez sobre Fidel Castro e Cuba. Não, senhor Coppel, eu não concordo com você. Estou dizendo que seria um grave erro para nós considerar nossa atitude em relação a Yasser Arafat com base nos interesses da comunidade judaica. Simpatizamos com as lutas do povo judeu e sua perseguição ao longo dos anos. De fato, fomos muito influenciados pela ausência de racismo entre as comunidades judaicas. No nosso próprio país, nos julgamentos políticos que ocorreram, quando poucos advogados estavam dispostos a nos defender, foram os advogados judeus que se apresentaram para nos defender. Eu mesmo era articulado, sou advogado de profissão e fui treinado para me tornar advogado por uma firma judaica, num tempo em que poucas firmas em nosso país estavam dispostas a aceitar negros. E como eu disse, temos muitos judeus ou membros da comunidade judaica em nossa luta, e eles têm ocupado posições muito altas, mas isso não quer dizer que os inimigos de Israel sejam nossos inimigos. Recusamos-nos a adotar essa posição. Você pode chamar isso de ser político ou uma questão moral, mas para qualquer pessoa, quem muda seus princípios dependendo de com quem está lidando, esse não é um homem que pode liderar uma nação. Aparentemente, senhor Coppel, você não ouviu o meu argumento. Se tivesse ouvido... Então você não foi sério ao examiná-lo. Eu respondi a um dos nossos amigos aqui que me recusei a ser envolvido nas diferenças que existem entre várias comunidades dentro dos Estados Unidos da América. Você não comentou que eu vou ofender alguém ao recusar envolver-me nos assuntos internos dos Estados Unidos da América, dos Estados Unidos. Por que você está tão interessado que eu me envolva nos assuntos internos de Cuba e da Líbia? Não. Espero que você seja consistente. Não sei se te paralisei. Não.
Receio, senhor Mandela, que a paralisia não se instala tão facilmente no meu caso. O ponto, como acabei de me recuperar da minha paralisia, quero voltar a essa questão em um momento, mas primeiro precisamos fazer uma pausa. O ponto que eu estava tentando fazer, e claramente não fiz com grande sucesso, mas o ponto que eu estava tentando fazer é que afinal dos meus países não para Estádio Yankee para ver você, as pessoas que se alinham nas rotas do desfile para ver você, você não precisa convencê-las. Elas são pessoas que já acreditam em você e acreditam no seu causa. Mas este é um país muito grande e diversificado. E quando eu estava fazendo minhas observações sobre a falta de politização, e neste país dizer que alguém não é um político não é feito como um insulto necessariamente, quando eu estava acusando você de uma falta de qualidades políticas lá, eu estava me perguntando se você está consciente do impacto que terá em muitas pessoas que não estão aqui hoje, que não o veem de maneira talvez tão benigna quanto tantas pessoas nesta audiência te veem. Bem, no que diz respeito à questão judaica, para começar, eu tive discussões por minha própria iniciativa com líderes judeus proeminentes para esclarecer este assunto. Entre as pessoas que vi, estava a senhora Helen Suzman, que foi parlamentar no nosso país por mais de 30 anos. Havia o senhor Meisels, que foi juiz no Lesoto, Botsuana e a antiga Rodésia. Lá estava o rabino-chefe de Joanesburgo. Havia o professor Katz, da Universidade de Witwatersrand, e um eminente líder comunitário no Sul, África. Discutimos essa questão e todos os mal-entendidos foram esclarecidos. A questão de Yasser Arafat e a OLP. Também discuti a questão com os líderes judeus no ZEUA e pessoas de alto nível, como o senhor Signan. Chegamos a um acordo sobre essa questão e estivemos de acordo. Agora, eu não sei de onde surge a sua preocupação. Os líderes judeus são capazes de determinar seus próprios assuntos. Ninguém mais tem o direito de dizer que os líderes judeus vão se preocupar com sua posição, porque Só um minuto. Está bem. Porque eu tive discussões com eles, e nessas discussões chegamos a um consenso. Mas há questões, claro, em que não concordamos. Mas a posição que tomamos como Wayans, eu pensei que fomos capazes de explicar isso de uma maneira que removeu a preocupação da comunidade judaica. Vamos ampliar Estou ainda preparado para fazer isso mesmo nesta conversa. Se o líder judeu ter dúvidas sobre nossa posição, estou preparado para abordá-las e acalmar suas preocupações, porque eles são uma comunidade muito importante, tanto na África do Sul, quanto, é claro, nos Estados Unidos. E estou preparado a esclarecer qualquer diferença que possa existir, mas eles devem saber qual é a nossa posição. Arafat é um camarada de armas e nós o tratamos como tal. Senhor Mandela, precisamos fazer outra pausa. Quando voltarmos, abordaremos a questão das sanções, que certamente será uma das principais perguntas, um dos principais tópicos de conversa, quando o nosso convidado, o Sr. Mandela, visitar Washington no início da próxima semana. Permita-me, Sr. Mandela, ampliar um pouco o assunto e introduzir agora o outro convidado ilustre aqui, o senador Boren, que em breve será chamado a votar sobre a questão das sanções. Senador Boren, gostaria de saber se o senhor poderia se levantar e me dar sua avaliação de quanta dificuldade você acha que o senhor Mandela vai enfrentar nesta questão. Quão calorosamente ele será recebido no Congresso dos Estados Unidos? Ted, acho que ele será muito bem recebido por pessoas de ambos os partidos e pela administração também. Embora possa haver algumas diferenças de opinião em certas questões, como posições sobre Arafat e Gaddafi, acho que o povo americano entende
o que está acontecendo na África do Sul. Vimos famílias divididas porque foram classificadas de acordo com a raça. Sabemos que as pessoas têm o direito de voto negado por causa da raça. Sabemos que pessoas são detidas e nem sequer recebem um julgamento por causa da raça. E o povo americano, independentemente do partido ou posição sobre outras questões, não estão dispostos a aliviar a pressão até que esse sistema seja mudado. Deixe-me fazer uma pergunta, Ted. Eu realmente acho que muitos de nós entendemos que há pressões sendo exercidas, que o senhor Mandela e o presidente de Klerk, ao começarem as negociações, têm extremistas de ambos os lados que realmente não querem vê-los ter sucesso, que não querem ver uma transição pacífica. E estamos preocupados. Eu entendo porque não devemos aliviar a pressão e acho que há uma decisão bipartidária de não fazer isso. O presidente entrou em contato conosco no Congresso para dizer que ele vai nos consultar sobre quaisquer decisões de políticas futuras que sejam tomadas. Mas eu me pergunto se há alguns sinais positivos que poderíamos enviar, positivos tanto para o senhor Mandela quanto para o senhor de Klerk, que chegariam a ajudar a África do Sul, que mostrariam nosso incentivo para essas negociações e que talvez pudessem ajudar o país à medida que se move para uma democracia não racial. Para ajudar Você algo pode bem, nos dar uma referência, talvez, senador? E então pedir para o senhor Mandela talvez responder? ajudando as escolas. Eu sei que crianças negras na escola, apenas uma em cada 5 tem sequer um livro didático, porque o governo anterior gastava 8 vezes mais na educação de crianças brancas do que nas crianças negras. Existem coisas positivas que podemos fazer, senhor Mandela, neste momento para enviar um sinal tanto para você quanto para o senhor de Klerk, de que incentivamos o progresso nessas negociações em andamento? Bem, Sr. Coppel, acho que teria uma tarefa mais fácil se me pedisse para passar um voto de agradecimento ao senador Bowen. Ele disse todas as coisas que precisam ser ditas em relação aos problemas da África do Sul. Ele tem uma atitude muito positiva e ele é construtivo. Ele é um daqueles homens que se preocupam não apenas com conflitos em seu próprio país e sua própria região. Ele é um daqueles homens que escolheram o mundo como um palco para seus próprios esforços, para suas próprias operações. E é revigorante estar na presença de um homem assim. No que diz respeito a dar um sinal para de Klerk, avisei que seria um erro grave para o mundo exterior fazer qualquer coisa com o objetivo declarado de ajudar o senhor de Klerk, porque é esse tipo de atitude. O que tem permitido à direita aumentar sua popularidade entre os brancos. Por favor, não faça isso de jeito nenhum. Eu disse que o ANC é a melhor organização para ajudar o senhor de Klerk. Estamos tratando dessa questão. E posso revelar a você agora que já começamos, ou seja, o ANC, já começamos a falar com a direita. Já conversamos com um membro muito influente da ala direita e essas discussões foram muito positivas. E geraram esperança de desenvolvimentos maiores em nossas relações com a ala direita. Não interfira nessa questão. Eu aceito sua boa fé nesse aspecto, mas você está brincando com fogo se pensa em termos de recompensar o senhor de Klerk, porque você vai minar sua posição consideravelmente. No entanto, estamos tendo discussões com o senhor de Klerk e estou otimista de que vamos fazer progressos. Acho que ele está tão determinado quanto nós. Ver que a África do Sul se torne uma sociedade não racial, livre de todas as formas de racismo. Estou convencido disso.
A única maneira em que você pode dar um sinal é, tanto para o Partido Nacional, para ambos o governo e o ANC, é consultar ambas essas organizações sobre o que você poderia fazer para facilitar o processo de negociações pacíficas. Não é um assunto que possa ser discutido em uma reunião deste tipo. Este é um assunto extremamente sensível que o certo no momento certo e se o elemento de confidencialidade for mantido, pode haver uma troca de opinião, mas pensar em termos de recompensar um lado, um partido, e esse é de Klerk, é um erro grave. Você levanta uma questão interessante. Vamos fazer uma pausa, senhor Mandela, mas espero que quando voltarmos, deixe-me fazer a pergunta agora. Você pode pensar sobre isso por um segundo. Você estava falando de não recompensar os dois lados, e ainda assim, claro, quando se trata de recompensar o ANC, uma das coisas que você está fazendo aqui é tentar arrecadar dinheiro para o ANC, o que poderia ser percebido por alguns como recompensar um lado neste debate. Eu gostaria apenas de fazer uma pausa agora, e então, quando voltarmos, eu vou pedir para você responder. Voltamos em um instante. E estamos de volta mais uma vez no City College of New York com Nelson Mandela. Pouco antes do intervalo, senhor Mandela, levantei a questão do dinheiro que você está arrecadando enquanto está aqui para o ENIC. Isso não pode ser percebido como recompensar um dos lados na luta. E você estava fazendo o ponto de que deveríamos, de certa forma, nos manter fora desse negócio de recompensar. Bem, eu não acho que queremos dizer que isso significa a mesma coisa. O que certas partes da comunidade internacional estão dizendo é que o senhor de Klerk deveria ser recompensado porque ele fez algo para merecer isso. E a primeira dificuldade que eu tenho com isso é que o senhor de Klerk não fez nada. Nós fizemos algo. Pelo que você está recompensando ele, essa é a primeira pergunta. Bem, deixe-me tentar dar a resposta e ver sua reação. Sua libertação, a libertação de outros presos políticos, o reconhecimento do ANC, do Partido Comunista Sul-Africano, agora o levantamento do estado de emergência em todas as províncias, exceto Natal. Essas são ações que o ANC e seus apoiadores têm pedido há muitos anos. E algumas pessoas diriam que, à medida que cada uma dessas exigências é atendida, o ANC está mudando as regras do jogo. Agora, senhor Coppel, você está completamente mal informado. Em primeiro lugar, o ANC nunca deveria ter sido banido. Em segundo lugar, eu e meus camaradas nunca deveríamos ter sido enviados para a prisão. O estado de emergência nunca deveria ter sido imposto. Você está dando crédito ao senhor de Klerk por corrigir os próprios erros dele, a própria indecência. Você deve lembrar que, ao impor o apartheid, muitos dos nossos foram mortos e muitos dos nossos foram executados por resistir a uma política que o governo agora admite ser um sistema maligno. Amém. Amém. O que você está recompensando nele em meio a esse contexto? Essa é a questão. Deixe-me inverter a pergunta, se me permite, senhor Mandela. Só um momento, senhor Coppel. Agora viemos aqui para dizer. Estamos lutando contra a injustiça. Ajude-nos, como as massas do povo da África do Sul que vivem sob leis repressivas, um sistema repressivo, ajude-nos a destruir a repressão. Não se trata de recompensa. Não estamos dizendo ao mundo exterior, ajude-nos, recompense-nos por termos negociado, iniciado as conversas de paz.
Estamos dizendo que a recompensa deve ir para o povo da África do Sul como um todo, não para qualquer organização em particular. Poderia, então, não ser argumentado, Sr. Mandela, que você usaria os mesmos argumentos, não importa o quê, porque claramente você argumentaria, e acho que com alguma justiça, que até que os sul-africanos tenham um homem, um voto, até que o sistema de apartheid em todos os seus aspectos seja removido, essas são todas injustiças, segundo sua definição. Correto? Você está, então, argumentando que as sanções contra a África do Sul não devem ser levantadas até que cada uma dessas injustiças seja removida? Sim, sim. À frente, o povo da África do Sul, os estados da linha de frente, a Organização da Unidade Africana, o Movimento dos Países Não Alinhados, a Assembleia Geral das Nações Unidas, todos concordam que até que ocorram mudanças fundamentais e irreversíveis na polícia do país, as sanções devem ser mantidas. Não estou aqui apresentando os pontos de vista de um indivíduo ou de uma organização individual. Estou apresentando a vocês o que está sendo dito por todo o mundo. Eles insistem que as sanções devem ser mantidas até que mudanças fundamentais e irreversíveis ocorram na polícia do país. Senhor Mandela, quase esgotamos todo o seu tempo disponível, mas teremos tempo para mais uma pergunta quando voltarmos em um momento. O senhor Mandela, sei que o seu tempo se esgotou. Pelo menos o nosso tempo com você acabou. Mas eu queria que terminássemos com um ponto de sabedoria. E quando em dúvida, sempre recorra a um jovem. Vamos para a última pergunta com o jovem no microfone ali. Meu nome é Bernard L. Charles III e eu tenho 8 anos. E estou muito feliz que o senhor esteja lhe livre, senhor Mandela. E se houver algo que possamos, qualquer um de nós possa fazer, basta nos enviar um cartão postal com qualquer coisa que queira que façamos e faremos até mesmo arrecadar dinheiro. Quer vir aqui e fazer mais algumas perguntas? Sim, por favor. Sim. Certo. Enquanto o jovem vem aqui... Enquanto o jovem vem até aqui para apertar a mão do senhor Mandela, gostaria de estender meus agradecimentos ao senhor Mandela, a todo o nosso público e aos nossos ilustres convidados que estiveram conosco esta noite. Venha para cá. Alguém deve me dar um papel. Eu quero lhe dar um autógrafo. Alguém tem um pedaço de papel aí, por favor? Absolutamente. Temos tudo o que você precisa bem aqui. Aí está. Bom. Obrigado. Eu tenho uma. Bernard L. Charles Qual é o seu nome? Como se soletra? Bernard L. Charles III. Para Bernardo. Bernardo. Qual é o seu primeiro nome? B-E-R-N-A-R-D, Bernard. Eu vejo Bernardo. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, Arnold. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.